Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós, amém? Sobre vocês que estão aqui, sobre você que está aí em casa, adorando, louvando o Senhor conosco. Gente, eu quero apresentar para vocês o violão. Ele foi usado hoje à noite, nos abençoou. Esse é o violão. Existem duas hipóteses de como ele surgiu. Uma hipótese é que um dia, há muitos e muitos séculos atrás, uma árvore caiu. E ela saiu rolando ladeira abaixo. E à medida que ela foi caindo, houve, diríamos assim, uma forma estranha que começou a surgir. Passado um tempo, choveu muito. E um rio arrastou aquele pedaço de madeira. E o que aconteceu? Aquela forma foi ficando meio arredondada, batendo ali naquelas águas, naquelas pedras, naquele movimento. E como o violão começou a surgir, então alguns processos evolutivos fizeram com que ele pudesse soltar sons. E numa história de séculos e séculos e séculos, aqui está o violão. Mas existe uma segunda hipótese. Um dia alguém imaginou que poderia fazer uma caixa acústica com um determinado formato e poderia então inserir nela alguns elementos. Isso faria com que esse projeto, esse design se desenvolvesse para alcançar um objetivo, para que um propósito específico fosse gerado, um instrumento que pudesse ser tocado. E à medida que houvesse alguém habilitado, esse instrumento poderia entoar melodias extraordinárias. Qual a tese que você acredita? Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que é mais complexo? Você ou esse violão? O que é milhões de vezes mais complexo? Você ou esse violão? Vou reduzir a pergunta. O que é mais complexo? O seu globo ocular ou esse violão? Eu creio que, se não todos, a maioria dos que aqui estão, não acreditam que você é fruto de um processo evolutivo de milhares e milhares de anos e que nessa evolução, adaptação das espécies, agora você chegou até aqui. Ou a sua espécie chegou até aqui. Não. A maioria absoluta de nós tem plena certeza que nós somos frutos de um projeto. Alguém sonhou conosco, alguém nos projetou, alguém detalhou como seria o fígado, como seria o coração, como seria o sistema venoso, o cérebro. Que projeto extraordinário! Não há sequer um computador no mundo. Nenhum, o mais potente, o mais veloz, o de maior tecnologia, que se compare ao seu cérebro. Então eu creio que você tem essa percepção. Alguém me projetou. Eu não sou fruto do acaso, do nada. Quem projetou o violão? Projetou ele para quê? Quem projetou você? Projetou você para quê? Porque às vezes você tem o discernimento de que você foi criado com um propósito, mas às vezes você não sabe responder a que propósito você foi criado. E Deus te criou como um ser que tem espiritualidade, intelectualidade
emoções e também uma estrutura biológica com um propósito muito bem definido. Muito bem definido. Então, se você não entender e não avançar nesse propósito, ouça o que eu vou te dizer, você vai ser apenas uma sombra do que você deveria ser. Só uma sombra. Apenas uma sombra. É isso que você quer ser? Quando nós falamos em avançar no propósito pelo qual nós fomos criados, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando daquilo que define o aspecto do porquê você está aqui. Por que você vive hoje, nesse presente século, nessa presente geração? Por que Deus trouxe você à existência? E nós vamos pensar sobre isso. Nós temos feito um chamamento, 30 dias para avançar. E esse é o nosso tema hoje. Afinal de contas, por que você está aqui? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Mas nós temos um versículo-chave, vocês lembram? E eu disse para vocês, olha, em nome de Jesus, nós vamos terminar o mês de junho, todo mundo tendo esse versículo de cor. Então nós vamos falá-lo uma vez, ele sendo lançado no telão. Depois o pessoal vai tirar e a gente vai tentar falar de cor. Amém? Nossa, tem uma pessoa aqui cheia de fé, o resto eu não sei como é que está. Obrigado, irmã, pelo amém. Amém, irmãos? Amém. Agora eu fiquei mais encorajado. Vamos lá? Todo mundo, bem forte. O pessoal de casa também. Todo mundo falando, hein? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Pois Deus... 2 Timóteo 1:7. Vamos ver se todo mundo dá conta de falar agora de cor? Vamos lá? Apaga aí para nós. 3, 2, 1 e bem forte. A gente chega bem melhor até o final do mês, amém? Amém. A gente chega bem melhor até o final do mês, falando todo mundo certinho e na mesma versão bíblica, né? Porque tem uns que já tinham o versículo na cabeça, mas a partir de uma outra versão. Na semana passada, eu contextualizei esse versículo. E aqui, de um modo mais profundo, eu estou agora só dando uma rápida síntese, nós vimos que esse versículo está inserido numa carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. E as circunstâncias não eram nada fáceis. Paulo estava preso na sua segunda prisão e ele tinha convicção de que aquela prisão haveria de acabar com o seu martírio, ou seja, ele seria martirizado ao final daquele tempo de prisão. E de fato isso aconteceu, por volta do ano 68 depois de Cristo. Como Paulo e Timóteo foram dois pastores tão próximos, e Paulo tinha uma influência tão grande no coração de Timóteo, essa é uma carta muito pessoal, que tem uma linguagem muito afetiva. É como se fosse uma carta que alguém escreve para uma das pessoas que ele mais ama, sabendo que ali na frente ele haveria de morrer. Então você não trata coisas qualquer, você não trabalha as questões insignificantes, você entra nas questões mais profundas. A pergunta que surge então, já que nós queremos avançar no propósito da nossa vida, nós não queremos nos acovardar, mas em amor, em poder, em equilíbrio, nós queremos avançar para viver o propósito pelo qual nós fomos criados. A grande questão é, quais os princípios que essa carta ensina sobre propósito de vida? E daqui até o último domingo desse mês, todos os meus sermões à noite serão nessa carta. Nessa noite, nós temos que responder quais são os princípios que irão me ajudar a avançar no propósito pelo qual
Deus me criou. E eu quero te dizer com toda clareza, a Bíblia não é subjetiva quanto ao propósito da sua existência. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia demonstra com toda clareza que nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito maior. Existem muitos propósitos menores na nossa vida. Por que você trabalha? Por que você estuda? Por que você tem uma família? Por que você cria filhos? Propósitos, na verdade, têm a ver com a finalidade das coisas. Mas a grande questão é, qual a finalidade da sua existência? Esse é o propósito acima de todos os outros propósitos. Essa resposta irá determinar o modo com que você vive todas as outras dimensões. Você entende a importância disso? E aí a Bíblia nos mostra que nós somos criados para a glória de Deus, mas nos mostra como nós também nos afastamos dessa glória de Deus, por causa do pecado, da queda. E aí toda a Escritura aponta para um novo projeto de redenção, de salvação, de resgate. Aí você começa a entender por que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Por que a Bíblia diz que nós fomos criados nele, em Cristo Jesus, para as boas obras, essa nova criação? Justamente porque se eu estou em Cristo, uma das coisas mais profundas que está sendo resgatada na minha vida é o propósito pelo qual eu fui criado. Eu reencontro isso em Jesus. Mas ao olharmos para essa carta de um homem preso, próximo da sua morte, um homem de Deus, escrevendo para um outro homem de Deus que ele amava tanto, o que essa carta nos ensina para que nós possamos avançar no propósito de viver para a glória de Deus? E eu quero apresentar para você 4 princípios que nós encontramos nessa carta, nesse texto bíblico. Por isso, se você puder manter a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, será muito bom para você, porque eu não tenho tempo, inclusive, de explorar texto por texto, que nós vamos agora visitar, porque nós vamos ver como esses princípios estão claros aqui nas Escrituras. O primeiro princípio, para que você possa avançar no seu propósito de vida, é entender que ele precisa ser cristocêntrico. O propósito de vida de alguém que deseja viver a plenitude do seu chamado, daquilo que Deus sonhou para você, é que a sua vida e esse propósito, ele precisa ser cristocêntrico. Vamos ver algumas passagens aqui na carta que mostram isso, como Cristo era o centro da vida de Paulo e como ele aponta para Timóteo. Timóteo, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Por exemplo, verso 1 do capítulo 1, a introdução da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, de quem? De Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. Quem está falando com você, Timóteo? É alguém que foi chamado para ser apóstolo em Cristo. Em Cristo. Existe uma diferença de com, expressão com, para a expressão em. Com, você adiciona, não é? Você pode, por exemplo, derramar algo sobre você. Em significa que você está inserido, você está dentro. Ele está dizendo assim: eu sou apóstolo em Cristo, eu estou envolto em Cristo, e isso que eu estou fazendo é segundo a promessa da vida que está em Cristo. Então a nova vida em Jesus é dentro dele. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Mas ele também continua em Gálatas 2:20.
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aquele viver que eu tinha na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É em Cristo. Nós não temos como glorificar a Deus se nós não estamos em Cristo. Se nós não estamos mergulhados nessa nova vida, nessa nova realidade, nessa nova história. Se nós não nascemos de novo, fruto do Espírito Santo, abrindo o nosso coração e nos revelando que o que Jesus fez na cruz foi para nos dar essa nova vida e resgatar o propósito da nossa existência. Se você não está em Cristo, você está alijado do motivo pelo qual você foi criado. Você é como aquele violão, que desde quando ele foi tirado da caixa, ele foi colocado num canto da parede, e ninguém nunca pegou nele para tocar. Você é apenas um objeto, meramente, quem sabe, decorativo, e que às vezes a dona da casa já está querendo jogar fora, porque você ainda atrapalha a dinâmica da sala. Nunca foi tocado, nunca saiu nenhum som. Mas quando você está em Cristo, o maior de todos os instrumentistas toma você e faz da sua vida uma melodia. Você entende isso? Mas tem que ser em Cristo. E aí a gente vai avançando, capítulo 1, verso 13, olha aí, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Capítulo 2, versos 11 em diante, ele continua falando dessa vida em Cristo. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que todos eles alcancem a salvação que está em Cristo. Então a salvação está em quem? Em Cristo. E ele diz, com glória eterna. E olha que coisa tremenda o verso 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também o quê? Viveremos. Olha que coisa tremenda. O propósito da sua existência, quando você está em Cristo, ele transcende essa vida. Você pode morrer, mas com ele você vai viver eternamente, na glória dele e para a glória dele. E se a gente continuar, capítulo 3, verso 12, olha que coisa tremenda. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E se você continuar lendo essa porção aqui do capítulo 3, você vai ver que ele não está reclamando. Ele está constatando que viver em Cristo, viver esse propósito de glorificar a Deus numa vida cristocêntrica, compra briga com o mundo. Não será confortável, não será fácil viver o propósito pelo qual você foi criado, mas valerá a pena se você estiver em Cristo Jesus. E lá no capítulo 4, verso 1 e 2, ele faz um apelo a Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e o poder do seu reino, eu o exorto solenemente, prega a palavra. Ele está dizendo o quê? Na presença de Deus e de Cristo, não deixe de falar da palavra. E a palavra, quem é o centro da palavra? Quem a palavra revela? Jesus de Nazaré, como Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, e o único que pode te trazer de volta para o projeto ao qual você foi criado, para o propósito pelo qual Deus sonhou com você, porque fora de Cristo você não achará essa resposta. Então o seu propósito precisa ser cristocêntrico, o propósito da sua existência. Segundo princípio, ele precisa alcançar as dimensões da sua vida. Se há uma coisa que a religião inventa, mas que não é bíblico, é a tentativa de fazer uma dicotomia. O mundo de Deus e o seu mundo. As coisas de Deus e as suas coisas.
o lugar de Deus e o seu lugar. Isso não é bíblico. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz, portanto, vamos ver se alguém lembra, portanto, quer ou fazei tudo. Então, se você comer, é para a glória de Deus. Se você beber, é para a glória de Deus. Se você fizer qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Ah, pastor, não é bem assim não. Sexo é para a glória de Deus, pastor. É. Quando dentro do princípio que Ele criou. É para a glória de Deus. Pastor, mas esse negócio de sexo não foi o pecado original? Ô meu irmão, você está na Idade Média. Antes até de ter Inquisição. Você não lê Bíblia, não? Então, se há uma aliança entre homem e mulher, o sexo é uma bênção. Meu irmão, quando o negócio está pegando fogo lá na sua casa, Deus está sendo glorificado. Você tem que entender isso. Agora, Deus não está sendo. Quando você, meu irmão, por exemplo, não tem uma aliança em Deus com a sua namorada e vai para a cama com ela, aí Deus não está sendo glorificado. Pastor, Deus pode ser glorificado através do meu dinheiro? Claro. Claro, e deve ser. O modo com que você administra. Como você é um bom mordomo de tudo aquilo que Ele tem dado. Como você consagra as suas primícias como expressão de dependência e louvor a Ele. Mas o seu dinheiro pode ser uma coisa terrível nas suas mãos e na sua vida? Sim, porque se o seu dinheiro virar o propósito da sua vida, ele virou o seu Deus. Porque aquele que ama o dinheiro, ama um falso Deus. Mas se você usa o seu dinheiro para a glória do Senhor, você o ganha dignamente e você tenta fazer a melhor administração honrando o Senhor, dinheiro é para a glória de Deus. Meus estudos, pastor? Sim. Quem entende isso que eu estou falando nessa noite, deseja ser alguém que cresce no conhecimento. Se você entende a inteligência que Deus te deu, as capacidades que Deus te deu, você vai querer crescer para a glória do Senhor, não para o seu orgulho, não para a sua presunção, não para que você se sinta melhor do que qualquer outra pessoa, mas você quer conhecer a criação de Deus, conhecer as leis da natureza, você quer conhecer o espírito humano, você quer entender as sociedades, você deseja crescer para a glória do Senhor. Então, quando nós temos essa percepção clara, eu fui criado para a glória de Deus e agora a minha vida está em Cristo, centrada em Cristo. Eu começo a ter todas as dimensões da minha vida sendo impactadas por esse propósito. Então eu tenho propósitos secundários. Por exemplo, eu vou trabalhar porque eu tenho o propósito de sustentar minha família. Isso é lícito? Muito lícito. Mas acima do propósito de sustentar a minha família, eu quero que o meu trabalho glorifique o Senhor. E as conquistas que eu tenho no trabalho, eu não as imputo a mim mesmo. Mas a graça de Deus que tem me movido naquilo que eu tenho feito. Isso muda tudo, gente. Tudo. A gente tem aqui nessa carta sinais de que esse propósito deve alcançar todas essas dimensões. O próprio verso 1 que nós lemos. Paulo diz que é apóstolo por causa de Cristo e na esperança em Cristo. E aí ele continua falando sobre isso. Olha o verso 12 do capítulo 1, que nós não lemos ainda. Ele diz, na verdade o verso 11, desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre.
verso 11 do capítulo 1 de 2 Timóteo. O que ele entendia é que todos os papéis que ele tinha, por trás estava um propósito de Deus. É assim que você se vê? Eu sou estudante para a glória de Deus. Eu sou filho para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu estudo para a glória de Deus. Eu ensino para a glória de Deus. Eu tenho uma empresa para a glória de Deus. Eu trabalho numa empresa para a glória de Deus. Todos os papéis da minha vida estão inseridos nesse propósito. É tremendo quando a gente lembra de uma resposta que Lutero deu a um artesão que fabricava sapatos. O artesão chega em Lutero e diz assim: Lutero, eu sou apenas um sapateiro. Como Deus pode ser glorificado através de mim? Lutero respondeu assim: faça o melhor sapato que você puder para a glória de Deus. Mas é essa compreensão que tem movido você? É essa percepção do propósito do Senhor na sua vida que tem feito você avançar? Terceiro princípio. Além do propósito da nossa vida, necessitar ser cristocêntrico e alcançar todas as dimensões da nossa vida de maneira muito prática, como nós falamos. Esse propósito, muitas vezes, ouça isso que eu vou te dizer, muitas vezes precisa ser reavivado. Se você olha para a sua vida cristã, vamos dizer que tem alguns anos que você caminha com Jesus. E se a gente jogasse a sua vida cristã num gráfico, com altos e baixos, a pergunta é, a gente iria contemplar uma reta crescente? Ou aqueles gráficos parecendo a bolsa de valores? Domingo, segunda, dependendo da segunda, logo de manhã, pancada, dificuldade, voltou aquele cheque na sua conta, e aí sua vida cristã foi abalada, você já não tem fé, você já está desanimado, logo na segunda-feira, nem chegou terça. Se a sua vida com Jesus não é assim, mas é assim, seja bem-vindo ao time. Seja bem-vindo ao time. O time de Pedro, o time do próprio Paulo, o time do Jair, o time da Selminha, o time do Jean. Todos nós precisamos reavivar no nosso coração o propósito pelo qual Deus nos criou, aquilo que Deus nos chamou. O segredo não é se você tem altos e baixos, mas se num tempo maior, com esses altos e baixos, você está avançando. Nós temos sinais desse princípio aqui, em 2 Timóteo? Sim. Capítulo 1, verso 6. O apóstolo diz assim para Timóteo. Por essa razão, ele está lembrando Timóteo que recorda da fé de Timóteo. A fé não era fingida, isso aí está no verso 5. E ele teve referenciais familiares muito bons. Sua avó Lóide, sua mãe Eunice. Aí no verso 6, Paulo diz assim, por essa razão, já que você tem uma fé verdadeira, já que você tem uma fé não fingida, eu quero lembrá-lo de que maneira viva, ou melhor, eu quero lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Aquele homem havia sido separado para o ministério.
Ele tinha uma fé legítima. Ele tinha uma base familiar que lhe deu fundamentos cristãos, para que ele tivesse uma fé sólida. Mas o apóstolo diz assim: mantenha viva a chama, mantenha viva a chama, mantenha viva a chama. Lá por volta do dia 20 de maio, irmãos, depois dessa segunda onda, consolando e tentando apoiar tanta gente, eu preciso dizer para os irmãos, eu estava me sentindo totalmente exaurido. Junho chegando, Senhor, o que nós vamos ministrar para o teu povo? O que nós vamos ministrar para o teu povo? E eu estava me sentindo, lembra daquele boxeador? Eu estava me sentindo na corda, ou nas cordas, e levando pancada. E aí o Espírito Santo, e aqui vem um segredo para você: memorize versículos, memorize versículos, memorize versículos. Não pense que isso não é uma disciplina espiritual importante, ela é muito importante. E eu estou ali: Senhor, eu estou exaurido, o teu povo está cansado, eles precisam ser ministrados. O que, Senhor, eu vou ministrar? E no meio dessa busca, pois o Senhor não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que eu tenho desafiado você nesses dias, por favor, não me dê um segundo de mérito, porque a única coisa que eu tenho feito aqui é falar para vocês aquilo que Deus tem ministrado para mim. Então eu preciso ser reavivado. Você precisa ser reavivado. Lembra, Jean, mantenha viva a chama, porque sobre você as mãos foram impostas. Mas também a gente avança. E quando a gente olha os versículos posteriores, aí sim, o texto continua, é o verso 7 que nós temos trabalhado tanto, porque ele não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora, veja o verso 10. Veja, ou melhor, o verso 9, até o verso 10. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. Então tem a ver com propósito? Se Deus chama, é por alguma razão. E Ele chamou para quê? Com uma santa vocação. Isso aqui é quase uma redundância, porque chamado é sinônimo de vocação, e vocação é sinônimo de chamado. Qual é a palavra que sintetiza isso aqui? Propósito. Mas Ele chamou para essa santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, essa graça que foi nos dada em Cristo Jesus, desde quando? Desde os tempos eternos. Precisamos ser reavivados. Tem um hino antigo que diz assim: Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor,
Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Será que a gente precisa disso? Por último, além de um propósito que seja cristocêntrico, que abarque todas as dimensões da sua vida, que seja reavivado na graça do Senhor, esse propósito precisa de referências. De referências. Jesus é o nosso modelo por excelência. Mas Ele nos dá a bênção de caminharmos com pessoas com as quais nós podemos aprender. Paulo diz a Timóteo que ele precisa ser uma referência. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas Paulo clama a Timóteo para que ele seja referência na vida dos outros, porque o próprio apóstolo Paulo era uma referência espiritual para Timóteo. Lá no capítulo 3, verso 10, depois de falar dos tempos difíceis que viriam, de como os homens se tornariam gananciosos, ímpios, terríveis, o apóstolo diz assim no verso 10: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. O meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Timóteo tinha boas referências. Timóteo tinha pessoas que ele poderia aprender a avançar no propósito pelo qual ele foi criado. A única referência perfeita que nós teremos é Jesus. Mas as pessoas podem ser referência para você em duas coisas: em como elas estão buscando seguir Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em outro lugar: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então a gente aprende naquilo que o outro está se esmerando em seguir o Senhor. Mas muitas vezes também a gente aprende como eu não devo fazer, porque alguém que segue o Senhor não está sendo a referência positiva, mas a vida dele me mostra: nisso faça diferente. Mas nós precisamos de referências. Aqui nós temos uma carta que está envolta num relacionamento de avanço no propósito de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: se você já teve decepções com pessoas cristãs, não desista de olhar para Jesus e de se aproximar de gente que possa ser um referencial. Se você entrar no nosso canal, lá no YouTube, você vai ver que nós fizemos, na quinta-feira, na última quinta-feira, nós fizemos uma live com o pastor Silas Nobre. Fantástico encontro. Pastor Silas foi um pastor que eu fui seu auxiliar. E desde então nós criamos uma grande amizade. E as nossas lives na quinta, nesse mês, nós estamos fazendo como? A gente está trazendo alguém dentro daquele tema que nós vamos ainda pregar. Então, nós conversamos sobre propósito de vida na quinta, para essa pessoa ser uma referência para a gente. E meus amados irmãos, eu trouxe por ver na vida do pastor Silas alguém que demonstra viver para a glória de Deus. Eu olho
para a visão de mundo do pastor Silas, eu olho para o coração do pastor Silas, eu olho para as decisões que o pastor Silas toma, e eu falo assim: ô Senhor, como eu estou longe, ô Senhor, como eu quero ser mais parecido com o pastor Silas, porque nisso, ele é muito parecido com o que a tua palavra diz, com quem Jesus é. Você pode entrar lá e assistir. Aí você vai me perguntar: Jean, quantos anos você é amigo do pastor Silas? Aos 25 anos. Jean, o pastor Silas nunca errou diante de você? Já errou muitas vezes. Só não conta para ele, viu? Que eu percebi. Mas ele não deixou de ser referência em muitas e muitas coisas, porque eu não posso esperar dele que ele seja um homem perfeito. Mas ele pode ser para mim uma história que me inspira e que me faz desejar ser parecido com Jesus. Você tem pessoas assim? Timóteo tinha. Eu estou chegando ao final dessa ministração. Jaderson, o violão pisou na bola com você hoje, não foi? O Jaderson preparou, ensaiou, tudo pronto. E detalhe, logo na música, Jaderson, que entraria o violão, povo louvando. O violão parou. Aí agora, vocês não dizem que eu falei isso também não, que o pessoal vai ficar chateado comigo. O pessoal agora aqui está ficando com alta tecnologia. Olha lá, o Rio que mesmo está com um radinho lá, eu vi que eles ficaram doidinhos. O violão parou, o que aconteceu, papai? Daqui a pouco me aparece o presbítero Tiago, que é o conselheiro deles, me aparece aqui na frente, agachando e tal, mexendo. E o violão ressuscitou. E a gente teve, no louvor, o som gostoso do violão e o Jaderson tocando para a gente. Pergunta: por que o violão parou? Você sabe? Acabou a bateria. Como é que está a sua bateria, meu irmão? Como é que está a sua bateria? Deus não te deu um espírito de covardia, mas deu uma bateria para ser carregada no poder, no amor e no equilíbrio. Agora, quem sabe, o que você tem que dizer é o seguinte: Senhor, não está saindo som da minha vida que glorifica o Senhor, porque a minha bateria pifou. Senhor, troca essa bateria, ou recarrega essa bateria, porque eu sou criado para a glória do nome do Senhor. Eu quero externar essa melodia que glorifica o teu nome. Meus irmãos, esses 30 dias representam um chamamento para você renovar a sua bateria. Entenda isso em nome de Jesus. Agora, ninguém pode fazer devocional por você. É você que tem que fazer. É você que tem que tirar o tempo de comunhão com o Senhor. Você veio aqui e ouviu essa palavra nessa noite que te desafia, porque você tomou uma atitude. E você está aqui na casa de Deus nessa noite, ou você está aí conosco, onde quer que você esteja, mas você está atento a essas palavras. Daqui a pouco, 21h, lá no aplicativo da igreja, você pode baixar aí no seu celular se você não tem ainda, vai ter um estudo, para que você possa compartilhar no núcleo. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, o que disse o Senhor Jesus? Eu estarei com eles. Então você tem que recarregar a sua bateria.
ou junta a sua família, ou junta pessoas que você já caminha há algum tempo, ou convida alguns irmãos da fé. Eu não sei como você vai fazer, mas nessa semana você tem que pegar o que você ouviu nessa noite e ruminar, e conversar, e orar com pessoas, e resgatar a força no Senhor. O que eu posso fazer é o quê? Como seu pastor, te desafiar, te dar a ferramenta, te estimular. Mas a agenda, o tempo, se você vai fazer isso com sua família, se você vai fazer isso com alguns amigos, se alguns aqui vão resgatar os seus GPS, as pessoas da sua candeia, pessoas do seu grupo de discipulado, e se você vai ou não se abrir para isso, meu amado, é com você. Isso aí eu não posso fazer. Como também, eu não posso tornar prioridade, não perder nenhuma das mensagens desse mês por causa do propósito pelo qual nós estamos aqui. Quem tem que dar essa prioridade é você. Então, se o violão continuar descarregado na sua vida, se a sua vida continuar sem bateria, lembre-se, tinha tudo para carregar. Tudo para carregar. Mas em nome de Jesus, independente do que você está passando, você vai reavivar esse chamado. Você vai voltar o seu coração para Jesus, mergulhar nele, sua vida nele. Você vai buscar referências positivas para você. E você vai aplicar esse propósito de glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Nós vamos orar agora e nós vamos orar por isso. Mas eu quero também que a gente ore pelo pastor DJ, que está fazendo uma viagem de socorro humanitário lá no sertão. Que o Senhor abençoe esses dias, ele volta na quinta-feira. Nós vamos orar por tantas pessoas enfermas. Agora mesmo, antes de virmos para esse culto, eu recebi a notícia de uma irmã querida, cuja mãe acabara de ser entubada, não é Covid, mas uma senhora que já está em convalescência há muito tempo. Minha família é muito sofrida e desgastada. Mas também tive notícias de um querido irmão que há pouco tempo ele e a família têm chegado aqui na igreja, o Frank. E há 4 dias atrás, a sua esposa Flávia havia recebido a notícia de que eles precisariam colocar ele naquela posição de bruço, porque seria o último recurso. Nós oramos pelo Frank, a igreja tem orado pelo Frank. E meus irmãos, de um dia para o outro, Deus mudou a sorte daquele irmão. E eu recebi as notícias de como ele está tendo, em 2 dias, uma recuperação que os médicos não conseguem entender. Vamos orar? Vamos ficar em pé?